Avante palestra, todos bem-vindos família Palmeiras a mais um vídeo do canal. Quem puder deixar o like, já agradeço muito. Bora para as informações do Verdão, porque o Palmeiras joga entre campo hoje contra o Bragantino. Vamos falar do mercado da bola que tá pegando fogo, tá? Quero começar sobre Abel Ferreira, né? Que no jogo de hoje contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino estará ausente, é isso mesmo. O nosso treinador, ele vai cumprir suspensão porque ele foi punido aí cartão vermelho contra o São Paulo naquele jogo lá. Então o Palmeiras aí desfalcado de Abel Ferreira. Quem vai comandar o Verdão na partida de hoje, logo mais aí às 6h30 da noite, é o João Martins, o auxiliar técnico de Abel, beleza? E lembrando que tem 3 jogadores preservados aí contra o Bolívar, que foram preservados, que nem no banco, nem viajou, que é o Estevão, o Gustavo Gomes e também o atacante Paulinho. Os 3 jogadores estarão à disposição e devem ser titulares, inclusive na minha opinião, e também na provável escalação que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, beleza? A provável escalação do Verdão tem no gol o Everton, lateral direito Giai, o zagueiro, a dupla de zaga Gustavo Gomes e Murilo, o lateral esquerdo Piquerez, tá? A dupla de volantes Emiliano Martinez e Richard Rios. O meio de campo do Palmeiras aí, os 3 é o Felipe Anderson, Estevão e Paulinho. E lá na frente o nosso camisa 9, Tigrinho, né? Tigrinho Vitor Roque. Essa é a provável escalação do Palmeiras, repetindo rapidamente, o Everton, Giai, Gomes, Murilo, Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios e Felipe Anderson, Estevão, Paulinho e Vitor Roque. É um grande time aí, lembrando que tem depois o Facundo Torres, tem o Veiga, tem o Maurício, Flaco Lopes, temos um elenco muito qualificado. Gostou da provável escalação do Verdão, família? Comenta aí sua opinião sobre a escalação do Palmeiras, se está de acordo ou se alteraria alguma coisa aí. Meu palpite para esse jogo: 1-0 Verdão, porque o jogo é fora de casa contra o Bragantino, que vem de invencibilidade de 6 partidas sem perder. Então é um jogo complicado para o Palmeiras sim, tá? Só que o Verdão é um time que gosta de quebrar invencibilidades. Jogo difícil, 1-0 Palmeiras, seguimos na liderança, tamo junto. Dando continuidade aqui, falando agora do mercado da bola, porque tá pegando fogo esse mercado da bola aí no Verdão. É isso mesmo, rapaziada. Lembrando que o Palmeiras tentou contratar o Gabriel Grando do Grêmio, porém a oferta foi recusada. Isso mesmo, informação que surgiu de ontem para hoje aí. E a oferta do Palmeiras de 11 milhões de reais, de 2 milhões de dólares, foi recusada pelo Grêmio. O Gabriel Grando, que é reserva do Thiago Volpe, que perdeu ontem para o São Paulo, né? No Morumbi aí por 2-1, de virada ainda. Um pênalti escandaloso, né? Vamos ser bem sinceros aqui. O Gabriel Grando do Grêmio, ele é a prioridade hoje do Palmeiras, tá? E a oferta de 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais, foi recusada pelo Grêmio. E aí, vai contratar? Vai desistir? Segundo apurações aqui, rapaziada, o Palmeiras vai acenar com uma melhora na proposta. Ou seja, vai fazer uma nova proposta, aumentar o valor aí, 12, 13 milhões, até uns 15 milhões aí de reais, para tentar convencer o Grêmio a liberar o jogador. Lembrando que é aquela coisa, né, rapaziada? O jogador vale X, mas pro Palmeiras é Y. Porque o Palmeiras tem, tem dinheiro. E lembrando que o goleiro do Grêmio, eu trouxe informação aqui pra você, ele tem contrato com o Grêmio até 2026, tá? E o jogador é avaliado no site Transfer Market em 1,5 milhões de euros, que aqui no Brasil é equivalente a 9 milhões de reais. Então, o Gabriel Grando, reserva no Grêmio, ele tá avaliado em 9 milhões de reais, tá? É um valor estipulado por ele aí. O Palmeiras tá pagando, tá oferecendo 11, o Grêmio rejeitou. Então o Palmeiras aí vai aumentar alguma coisa aí, creio eu que até no máximo uns 15 milhões de reais no máximo, para trazer um goleiro reserva lá no Grêmio. Mais do que isso aí, eu acho que já não compensaria, rapaziada, na minha opinião. Deixa aqui a sua opinião sobre Gabriel Grando. Vale a pena aumentar a proposta? Ou o Palmeiras deveria aí buscar um novo goleiro no mercado? Deixa aqui sua opinião, tamo junto. Dando continuidade aqui, falando agora de Richard Rios. É isso mesmo. O Richard Rios, cotado aí nesses últimos dias, também clubes interessados nele do Catar, além de clubes europeus que já sondam o jogador já tem um certo tempo, né? E clube do Catar também tinha interesse no jogador. Só que o Richard Rios, ele vê com bons olhos o futebol europeu. Se não tiver futebol europeu, até mesmo continuar no Palmeiras, tá, rapaziada? Porém, tem clube europeu agora que tá de olho no jogador e vem forte. Segundo apurou o jornalista Diego Firmino, a informação é dele, rapaziada. O meio-campista colombiano Richard Rios estaria na mira de mais um time europeu, que é o Porto de Portugal. É isso aí. O Porto será mais um time da Europa interessado na contratação do jogador. Um detalhe importante aí, torcida, é o seguinte, família. É que o Palmeiras e o Porto estão no mesmo grupo no Super Mundial de Clubes. Então, se o Palmeiras vender o Richard Rios antes do Mundial, para o Porto, no caso, inclusive, o Porto se reforçaria para o Mundial, inclusive contra o Palmeiras na fase de grupos.
porque reforçar um rival direto no seu grupo aí da morte para poder classificar para as oitavas do Super Mundial é complicado. Nos bastidores do Verdão, o Palmeiras já definiu um valor aí para vender o Richard Rios, tá, rapaziada? O valor seria na casa de 30 milhões de euros. Menos do que isso, o Palmeiras nem vai abrir conversas para negociar Richard Rios. 30 milhões de euros, que aqui no Brasil em reais seria cerca de 190 milhões de reais na cotação atual. Então, por menos de 190 milhões de reais, o Palmeiras não vai abrir conversas pelo Richard Rios. E aí te pergunto, torcedor e torcedora do Verdão, Richard Rios deve ser vendido no meio do ano, após o Super Mundial de Clubes? Ou o Palmeiras deveria tentar manter o jogador até o final da temporada? Lembrando que a gente tem aí Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Emiliano Martinez e Richard Rios. Deixa aqui sua opinião, tamo junto. Vamos falar aqui agora sobre atacante, isso mesmo. O Palmeiras está prestes aí a perder o atacante Estevão, né? Para o Chelsea, já tá vendido, tudo certinho. Depois do Mundial, o Estevão vai se despedir do Verdão, né? Da Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí, já tá surgindo informações de substituto do Estevão, rapaziada, é isso mesmo. De ontem para hoje aí, veio a informação aí na mídia que o Palmeiras tem interesse na contratação do atacante Brian Rodrigues. O atacante uruguaio de 24 anos de idade, atua pelas beiradas de campo, principalmente no lado direito, que é onde o Estevão joga, né? Então o Palmeiras aí estaria de olho no Brian Rodrigues do América do México. 24 anos de idade, uruguaio, atacante inclusive convocado pela seleção do Uruguai. É um bom jogador. Trouxe aqui o número deles para você aqui, rapaziada, para vocês o número do jogador. Nessa temporada ele fez 29 jogos, 9 gols e 8 assistências. A temporada que se inicia no meio do ano, né, 2024 e 2025, igual ao futebol europeu. Então, ele já tem 29 jogos, 9 gols e 8 assistências. São bons números aí, inclusive por não ser um matador, um camisa 9. Por atuar pela beirada de campo, o cara tem quase 30 jogos, já tem 9 gols, já tem 8 assistências, significa que é um grande jogador, né? Ele estaria com seu empresário aqui no Brasil já, o seu empresário, na verdade, estaria aqui no Brasil para negociar com o Palmeiras, para avançar nas negociações, tá, rapaziada? Buscando a informação para vocês aqui, por setoristas que cobram o Verdão, a informação é que o Palmeiras negou o interesse na contratação do Brian Rodrigues e não vai contratar no momento o atacante uruguaio, tá? O empresário do jogador não se manifestou, mas tanto o Palmeiras como a América do México, segundo aí apuradas informações, negaram qualquer tipo de negociação entre as partes, tá, rapaziada? Ou seja, a notícia que o empresário do Brian Rodrigues estaria aqui no São Paulo para discutir a venda do jogador com o Palmeiras não existe nesse primeiro momento. Bom, eu acho que o Brian Rodrigues, família, é um bom jogador, tá? Mas o Verdão, a Leila Pereira, inclusive, já estipulou que não quer pagar mais de 40 milhões de reais para contratar um novo atacante. Porque o Verdão já investiu quase 1 bilhão de reais em reforço nessa temporada. E o Brian Rodrigues, segundo informações, o América do México está pedindo aí cerca de 55 milhões de reais para abrir conversas pelo atacante Brian Rodrigues. 55 e o Palmeiras, a Leila Pereira, quer pagar apenas 40, estamos falando de uma diferença de 15 milhões de reais. É muita grana. Então, dificilmente essa negociação vai se concretizar se o Palmeiras não chegar aí nos valores próximos ao que o América do México está pedindo, que é 55 milhões. Se chegar nos 50, talvez dê negócio. Agora 40, 15 milhões aí de desconto é muita grana e dificilmente aí o América do México, que é um time também muito milionário, não deve aceitar. Além do Brian Rodrigues, outros nomes também já foi sondado pelo Palmeiras, pelo Verdão, estariam na mira do Verdão. Aí seria o paraguaio atacante Ramon Sosa e também o ex-jogador que já jogou pelo Palmeiras, Roger Guedes, tá? Esses nomes são especulados aí no Verdão para ser substituto ideal do Estevão, rapaziada. Eu te pergunto, Brian Rodrigues, do América do México, 24 anos de idade, Ramon Sosa, atacante que atua na Premier League, e também Roger Guedes, seriam esses os nomes, jogadores, atacantes aí para ser substituto do Estevão? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, tamo junto. Palmeiras 1-0 contra o Bragantino, Red Bull Bragantino, logo mais 6h30 da noite. O jogo será transmitido pelo Premier. Avante palestra, avante Palmeiras.